Meus queridos irmãos, bom dia. Bom dia. Acertei hoje, viu? Ótimo. Que Jesus, os benfeitores da vida maior, nos envolva nesse momento. A perda do ente querido, afirma os Espíritos, no capítulo 5 da instrução do Livro dos Espíritos, é uma dor que chega em qualquer lar, em todos os lares, do rico, do pobre, em qualquer classe social, em qualquer país. Todos nós passamos por essa dificuldade. O afastamento momentâneo da pessoa que amamos do nosso convívio físico. É uma dor legítima. Mesmo nós espíritas, nós sofremos, nós choramos, nós temos o direito de sentir essa saudade. Nós temos o direito de sentir essa dor no nosso peito, porque é alguém que nós amamos. Os Espíritos nos informam no livro Nosso Lar que é a mesma dor quando reencarnamos. Quando estamos do outro lado junto com os entes queridos, quando vamos reencarnar, os entes queridos que estão do outro lado também sofrem, sabendo que nós estamos voltando para cá. Mas eles do outro lado têm uma visão mais ampla desse processo, que é uma lei, a lei da reencarnação, que aquele ente querido está voltando para a Terra porque ele precisa evoluir, porque ele precisa desenvolver virtudes. Do mesmo jeito também é a desencarnação, é a morte, é uma lei. Nós não podemos ficar nesse corpo físico eternamente, infinitamente. Nós precisamos de voltar para o outro lado. E o processo de voltar para o outro lado nós chamamos de morte. Que na doutrina espírita, os espíritos, Allan Kardec, cunhou uma palavra para uma ciência nova, teria que existir nomenclaturas novas. Cunhou a palavra desencarnação. Encarnar o efeito de entrar na carne. Desencarnar o efeito de sair da carne. De sair desse envoltório físico que todos nós adquirimos quando nós viemos do mundo espiritual. Mas é muito difícil para nós que estamos nesse corpo físico conviver com a morte. A morte ainda é um tabu que tem que ser quebrado, principalmente por nós ocidentais. Nós não falamos de morte. Quando a gente fala de morte dentro de casa, a gente bate a mão. Quando o filho vem falar de morte, a gente bate em todo lado, nas paredes, onde que tem tábua. Porque nós já conectamos morte com algo negativo. Com uma notícia negativa. Uma notícia ruim. Muitos assimilam morte como punição de Deus. Como se naquele momento que aquele ente querido está partindo, nós estamos sendo punidos por alguma coisa. Ou o nosso ente querido está sendo punido por alguma coisa. Então todas essas situações ainda estão no nosso inconsciente, mesmo para nós espíritas. Essa dificuldade que nós temos de lidar com a morte. Joana de Anjos ensina-nos a lidar mais com a morte, ela afirma, fazer meditações. Fazendo meditação daquele filho que você mais ama partindo. Tem aqueles que a gente mais ama, não tem? Tem aqueles que a gente cuida mais. Nós sabemos que nós temos o amor por todos eles, mas tem um que é uma coisinha a mais. Começar a fazer meditação, o maridão partindo e você ficando.
A esposa partindo e você ficando. A sua mãe, seu pai partindo, e como que você fica? Começar a meditar, começar a avaliar como que nós estamos sentindo perante essas meditações. Eu tenho conversado com pessoas espíritas, no meio espírita, e a maioria delas não consegue fazer essa meditação. Número 1, elas acham que estão chamando a morte. Eu estou evocando a morte, como se a morte fosse uma entidade que fosse participar da nossa vida. Número 2, eu não consigo nem pensar nisso, então eu não penso. Que é a negação da morte. Nosso grande desafio de nós ainda, que nós negamos a existência da morte. Quando a gente olha para o nosso ente querido, nós achamos que ele vai ser o quê, gente? Imortal no corpo. Que ele vai ficar infinitamente naquela existência. E nós não cogitamos a possibilidade de qualquer momento essa criatura sair da nossa existência física. Não cogitamos. Nós negamos essa situação. E muitas vezes nós negamos para nós mesmos a existência da morte. A gente vive muitas vezes como se nós fôssemos ficar eternos no corpo. Uma falta, às vezes, de conhecimento espiritual, de aceitação da vida espiritual, de aceitação desses conceitos, que nós espíritas recebemos em relação à morte. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que alguém morreu e a gente tem que fazer festa no outro dia. Não é isso. Nós vamos respeitar a morte desse ente querido. Nós vamos sentir a dor desse ente querido, mas nós já não temos mais o direito do desespero. Nós já não temos mais o direito de achar que Deus está punindo. Nós já não temos mais o direito de pensar, mas para onde que esse espírito vai? Nós sabemos para onde que ele vai. Porque nós espíritos sabemos que tudo que acontece da forma como nós vamos estar do outro lado, está de acordo com a forma como nós vivemos aqui. Não há milagre. Se nós vivemos uma vida espiritual saudável aqui, do outro lado nós vamos estar saudáveis. Se nós vivemos uma vida espiritual complicada aqui, do outro lado nós vamos estar complicados. Não há milagre. Assim, meus irmãos, é desafiador ainda para nós, pelo fato que nós não aceitamos a morte. A morte com uma palavra que foi cunhada por Kardec como desencarnação. O ato de sair da carne. Os espíritos vão dizer que quando nós entramos no corpo é como se fosse uma prisão. Nós estamos presos, nós ficamos limitados. O espírito fica limitado. Quando nós saímos do corpo físico através do efeito da morte, o corpo fica, mas nós vamos continuar vivos. Nós agora estamos livres dessa prisão que chamamos corpo físico. Mas então por que nós temos tanto medo da morte? Se nós sabemos que nós não iremos morrer, mas por que nós temos medo? Nós espíritas talvez não temos medo. O pânico da morte, o medo é natural pelo fato que é o instinto de conservação que nós temos. Se nós não tivéssemos esse medo da morte pelo efeito do instinto de conservação, nós iríamos para um precipício e pularíamos. O cachorrinho já tem o instinto do medo da morte. Vai empurrando o cachorrinho no precipício, o que ele faz? Ele vai afastando, não é assim? Joga uma água quente perto de um gato para você ver para onde que ele vai. É o instinto de defesa. É o instinto de preservação. Estamos doentes, uma pessoa normal,
Estamos doentes, o que a gente faz? Tem que buscar um médico. Buscar todas as formas, é o instinto de preservação, é o instinto de conservação. A preocupação de nós estamos, porque eu tenho que encontrar um médico, eu tenho que solucionar esse caso. É o instinto de conservação. Todos nós temos isso. É natural. Sentimos esse medo pelo fato que nós somos ainda, que nós estamos na matéria, e o instinto de preservação nos faz ficar na matéria. Senão nós sairíamos da matéria, do corpo físico, por qualquer motivo. No caso, por exemplo, entre aspas, do suicídio, do suicida, gente, que muitas pessoas perguntam, mas onde que fica o instinto de preservação do suicida? Porque o suicida está passando por uma ilusão, um processo obsessivo, forte, que vai lhe tirando o discernimento. E sem discernimento nós vamos o quê? Perdendo também esse contato com o instinto de preservação. E no momento que o suicida está tirando a vida, ele não está querendo tirar a vida dele. Ele está correndo de um problema. E por um processo intuitivo de hipnose, causado por espíritos, vai dizendo para ele, corra do problema, saia do problema. E nós achamos que sair do problema é pulando de um prédio. Quando a gente pula do prédio, o espírito afasta do nosso psiquismo, se desloca do nosso psiquismo e nós voltamos ao discernimento. O instinto de preservação agora está em ação, mas eu estou em queda livre. Querendo voltar e não consigo mais, espatifa no chão. Por que o espírito sai? Para nos causar consciência de culpa. Porque se ele não sai, nós não carregamos a consciência de culpa de ter feito o ato. E aí vem a consciência de culpa de ter feito. Por que eu fiz isso? Não resolveu o meu problema. Agora eu estou com um problema maior. Estou carregando o meu problema de lá, agora com o problema daqui, que é a consciência de culpa de ter cometido o suicídio. Por isso que muitas vezes, por isso que o espírito comete o suicídio, por isso que a falta do discernimento faz com que ele busque essa forma fácil de sair do corpo, pensando que vai resolver o problema. E não resolve. Mas, no geral, o instinto de preservação nos protege contra a morte. Mas tem o pânico da morte, que aí já é um fator patológico. O medo excessivo da morte. O medo excessivo da pessoa que está vivendo conosco desencarnar, morrer. Tem gente que fala assim, eu prefiro ir primeiro do que a pessoa ir. Imagina se o mentor espiritual fala, então agora, vamos agora. Quem é que vai? Ninguém vai. É da boca para fora. Quem é que quer sair desse corpo fofinho, cheiroso? E ninguém quer sair. Depois que a gente está nele, nesse corpo, porque esse corpo ele é tão perfeito que nós nos unimos a ele, nós, o Espírito, e nós passamos a pensar que somos ele. Preste atenção como é que a gente conversa, os nossos dizeres. O meu espírito foi lá no Brasil visitar os meus familiares. O meu espírito amanheceu cansado hoje. O meu espírito? Mas se você tem um espírito, o que você é? Em verdade, nós poderíamos falar, eu espírito, fui lá no Brasil visitar os meus parentes. Enquanto o meu corpo físico estava descansando no processo do sono. Olha como é que muda, gente. Mas como nós pensamos que somos o corpo, nós começamos a fazer esses dizeres. A carne é fraca. Quem é que não fala assim? Eu tento, mas a carne é fraca. A carne é fraca, é o espírito que é fraco. Quem comanda o corpo é o espírito. Não é o corpo que comanda o espírito. É o espírito que comanda o corpo. E na doutrina espírita, Allan Kardec ele vai no Livro dos Espíritos, vai dizer que nós temos dois corpos e somos uma centelha de luz.
Somos a centelha. Quando Deus nos cria essa centelha de luz. E essa centelha de luz é imperecível, indestrutível, não se destrói. É um pontinho de luz. E esse pontinho de luz não tem forma. Como essa luz aqui não tem forma. O que é que dá forma para essa luz? Esse coisa que eu esqueci o nome. Como é que é isso aqui, gente? Em português. Fluorescente. O fluorescente que dá nome, que dá a forma a essa luz. Se nós colocamos uma lâmpada redonda aqui, o que é que vai dar forma para a luz? A lâmpada redonda. A lâmpada quadrada vai ser uma luz quadrada. Uma lâmpada com triângulo vai ser uma luz com triângulo. Assim Deus nos dá um corpo perispiritual, que chamamos de perispírito, um corpo fluídico. Esse corpo fluídico, ele dá forma a nós, o espírito, que somos luz, que somos imperecíveis. Então nós temos um corpo fluídico. Nós temos um corpo que nós vivemos no mundo espiritual. E os Espíritos vão dizer que esse corpo tem todos os órgãos do corpo físico. Paulo de Tarso, nas suas cartas, vai falar desse corpo. Ele vai chamar de corpo espiritual. Ele vai falar que existe, para nós podermos, ele fala da ressurreição, para nós podermos ressurgir, nós não podemos ressurgir no corpo físico. Precisávamos de um outro corpo, ele chama de corpo espiritual. Na doutrina espírita, Allan Kardec chamou de perispírito. O perisperma, tirando a palavra perisperma, da semente, que envolve a semente, essa energia sutil, essa matéria sutil, tirada do fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? A matéria primitiva que dá origem a tudo. Tudo que nós encontramos no universo vem dessa matéria primitiva que chamamos fluido cósmico universal. E desse fluido cósmico universal surge esse nosso corpo espiritual, ou perispírito, que é formado desde os reinos mais primitivos. Nos reinos mais primitivos, nós vamos começando a consolidar, a nos envolver com essa matéria sutil. Em todos os reinos vai ter uma matéria sutil que envolve esse princípio inteligente. Reino mineral, reino vegetal, reino animal, até chegarmos no reino nominal, onde nós vamos ter esse corpo espiritual formado. O animalzinho que morre no mundo espiritual, ele tem também esse corpo. Nós vamos ver videntes que vão ver animais no mundo espiritual, cachorrinhos no mundo espiritual. Allan Kardec vai dizer que os animais reencarnam automaticamente. Os animais mais domesticados, alguns podem até preservar-se no mundo espiritual. Olha que interessante isso, gente. E nós também temos esse corpo fluídico, espiritual, que nós vamos continuar com ele no mundo espiritual. E esse corpo espiritual, ele está totalmente ligado, a composição dele está totalmente ligado com a evolução do espírito. Quanto mais evoluído o espírito, mais sutil é a matéria que envolve, que constitui esse perispírito, esse corpo espiritual. Assim, no mundo espiritual, tem espíritos que não conseguem ver outros espíritos. Porque tem espíritos que estão com a matéria perispiritual mais sutil e outros com a matéria espiritual mais densa. Eles não conseguem ver os espíritos iluminados, os mais densos. Interessante isso, né, gente? A gente acha que a gente morre do outro lado e já vê todo mundo.
Nós podemos ir visitar, por exemplo, um parente nosso que desencarnou. Vamos para as zonas infelizes e chegamos lá, ele não consegue nos ver. Se nós estamos numa vibração mais equilibrada. Por quê? O perispírito daquele espírito que está numa zona mais infeliz é mais denso. Os espíritos vão falar que chega a ser tão denso que parece que estão encarnados. Então os espíritos que convivem ao redor da Terra, nas esferas bem próximas da Terra, eles têm os hábitos dos terráqueos. Eles caminham como nós caminhamos. Eles falam como nós falamos, com a linguagem articulada. E alguns até precisam de alimentação. Tem aerobus. Mas o espírito chegando do outro lado, ele não sai volitando para todo lado. Como é que é isso? Não, é os espíritos mais iluminados, os espíritos que conhecem dessas leis, que vão fazer esse processo. Os ignorantes, os inferiores, vão andar como nós andamos. Por que nós estamos falando tudo isso, gente? Nós viemos aqui falar sobre ente querido. Relembrando nós espíritas que nós não morremos. Que o ente querido nosso não morreu. Nós estamos recordando uma fala de Chico. Fácil é morrer. Difícil é desencarnar. Quando eu ouvi a primeira vez isso, eu falei, gente, que frase tão fria, né? Fácil é morrer. Difícil é desencarnar. Olha que interessante isso, como é que o Chico fala, gente. Porque morrer é um fenômeno biológico. Uma plantinha morre. O animal morre. O corpo físico também morre. Quando nós estamos no mundo espiritual, que nós voltamos para a Terra, nós precisamos de um corpo físico, e esse corpo físico ele vai precisar do que nós chamamos de fluido vital, de tônus vital, porque a matéria bruta ela precisa ser animada, e essa matéria vai ser animada por esse fluido que vai inundando as células do corpo e faz as células trabalharem. Vai trabalhando. Então, quando nós vamos voltando para o corpinho físico, cada um de nós recebe uma cota de fluido diferente. Tem uns que recebem para viver 100 anos, é uma cota de fluido para viver 100 anos. Tem uns que recebem para viver 20 anos, vai ser 20 anos a cota de fluido. Tem uns que recebem para viver 50 anos e assim por diante. Nós recebemos essa cota de fluido vital que vai dar o que, gente? Que vai dar vida ao nosso corpo físico. Quando esse fluido vital vai se extinguindo, o que acontece, meus irmãos? O corpo também vai se extinguindo. As funções do corpo vão se extinguindo. E é natural. E aí, quando nós temos 20 anos de idade, o fluido vital está à flor da pele. A gente atira a flecha e está correndo atrás da flecha. Não é assim? A gente joga futebol de manhã, a gente joga futebol à tarde. A gente come o que vem na frente, a gente come com feijoada à noite, chegando das festas. Quem não já fez isso aqui? A gente chegava das festas, fazia aquele mexidão, aquela coisa, ovo com tudo dentro, e jogava aquilo no bucho e não tinha nada. Vai fazer isso hoje para você ver. É emergência na hora. Com 18, 19, 20 anos, nós estamos à flor da pele, o fluido vital. A pele está trincando. Linda aquela pele, não é assim? Mas à medida que a gente vai, o que? A gente perdendo o fluido vital. O fluido vital nós vamos perdendo quando? Quando nós começamos a respirar no corpinho físico. Quando saímos do corpinho físico, a gente bate, toma aquela tapinha na bunda, no bumbum, que a gente chora, começamos a desencarnar. Começamos a perder o fluido. Esse fluido vital.
Aí chega com 40 anos, já não é mais, a gente joga a flecha e a flecha vai sozinha. Quem é que aguenta aí? Vem dor na costela, dor todo o que mais das dores. Chegamos aqui com 25 anos para limpar a casa, a gente pegava uma casa dessa e fazendo em 1 hora. E agora quem é que faz em 40 anos? Tem que arrumar uma help, e depois arruma outra help, e depois outra help. O corpo já não está com a mesma força de antes, que é natural. Chegamos com 50 anos, a gente não consegue comer nenhuma banana à noite. E como a banana parece um vulcão dentro da barriga. Não conseguimos mais tomar um café à noite, que a gente não dorme. O corpo está avisando. Eu estou voltando para casa. Vai se preparando. Vai se preparando. A qualquer momento nós estamos voltando para casa. Interessante isso, né, gente? Eu fico observando como que a beleza de Deus. No mundo espiritual, meus irmãos, nós não precisamos de comer essas comidonas fortes. E nem comida a gente precisa. No mundo espiritual nós alimentamos pelo pensamento, pelo ar e pela água. Eles vão falar lá no livro Nosso Lar. Mas quando nós entramos no corpo físico, o que acontece, gente? Nós entramos no corpo físico, o bebê já começa, quando ele entra no corpo físico, o que acontece, gente? Ele já vem comendo feijoada? Não, não é? Ele vem sem dente. Ele vai comendo uma comidinha, o que? Quase, é água, é o leite. É o processo de readaptação ao corpo físico. Saindo do que é espiritual para vir para o físico, estamos readaptando ao corpo físico. Com 2, 3 anos a gente vai começando a comer uma comidinha mais forte, não é assim? Até aos 7 anos, a glândula pineal isola-nos das questões sexuais, não temos apetite sexual. Olha isso, gente, é o instinto de preservação. Que nós temos 3 fortes: comer, dormir e reproduzir. Nós estamos usando só 2, que é o descanso e a comida. A reprodução está guardada, graças a Deus. Olha, é o processo, gente. É nós saindo do corpo, porque no mundo espiritual ninguém tem relação sexual. Nós não temos relação sexual no mundo espiritual. E nós estamos readaptando o corpo físico. E à medida que a gente vai voltando para o corpo físico, essas funções automaticamente elas vão sendo relembradas, porque elas estão no nosso inconsciente guardadas das outras existências. E aí com 7 anos nós começamos a comer feijão, começamos a comer tudo, não é assim? E aí nós vamos crescendo, quando chega na puberdade, nós vamos começando a ter os primeiros sonhos na área sexual. Os primeiros sinais do sexo vão surgindo. Deveria surgir na puberdade, né? Está surgindo agora muito precoce. Nós estamos voltando para o corpo. Nós estamos nos readaptando à vida no corpo físico. Mas olha que interessante agora, gente. Agora, nós estamos com 20 anos, nós casamos, descansamos, comemos, temos relacionamento sexual, que é normal para reproduzir, para ter esse conúbio de energia entre as duas criaturas, entre o casal. E aí nós vamos chegando para os 30 anos, e aí essas funções vão perdendo força. Chega com 50 anos de idade, a gente tem o mesmo apetite. Alguma criança aqui, gente? Tem não. A gente tem o mesmo apetite sexual do que a gente tinha 20 anos? É claro que não. Nós vamos perdendo. Sabe o que está acontecendo, gente? Agora nós estamos preparando-nos para voltar para o mundo espiritual, porque lá nós não precisamos mais dessas funções instintivas. Olha, interessante isso, gente. Eu conheço pessoas que eu não quero ficar velho de jeito nenhum, eu não quero passar pela terceira idade de jeito nenhum, principalmente pela questão sexual. Apegado a isso, e fica apegado, e começa a usar substâncias para poder... E nós sabemos que é um processo natural da vida, é a vida nos preparando para a gente voltar para casa. Olha que interessante, gente.
E aí aquele casamento que tinha a relação sexual, que tinha o ato sexual, agora o sexo passa a ser uma coisa diferente, passa a ser um abraço, um beijo, uma briga, um telefonema. Você está onde, bem? Vai perdendo a força, um aperto de mão, um carinho. Nós visitamos asilo, gente. Então tem pessoas que casam com uma pessoa mais velha. Então às vezes o mais velho vai para o asilo e o mais novo fica fora. E eu conheci uma pessoa que ia todos os dias visitar o seu esposo, que era um pouquinho mais velho que ela. E a gente via que aquele amor ali já transcendeu, já não tinha mais instinto, já era uma coisa espiritual, já era irmandade entre os dois. Se aproximava dos dois, você não via mais a energia sexual, você via ali a energia da irmandade, que também é sexo. Chico Xavier teve mais de 500 filhos. Quem são os filhos do Chico, gente? Os livros. Os livros do Chico foram a obra do Chico, foram os filhos deles. Pegou essa energia sexual e transcendeu. E colocou nos livros. Para nós podermos nos preparar para a morte, meus irmãos, nós temos que começar a trabalhar esses 3 instintos. Nós temos que trabalhar essas funções instintivas. Nós temos que trabalhar o desapego. Desapego. Viver no corpo físico como se fosse um espírito. O que nós pensamos? Nós pensamos que nós somos um corpo vivendo uma experiência espiritual. Nós somos um espírito vivendo uma experiência carnal. Vivendo uma experiência transitória. Essa experiência que nós estamos vendo aqui, gente, é transitória. Passageira. A qualquer momento ela muda. Nós estamos num corpo congelado, vamos assim dizendo. A qualquer momento esse corpo congelado fica. E nós vamos estar do outro lado, num corpo mais sutil. E como nós estamos do outro lado? O que nos controla hoje? O que mais mexe conosco? Quais são os nossos anseios? Quais são os nossos objetivos? Nós meditamos bastante no sentido da vida, por que nós estamos aqui? Eu vejo pessoas falando assim, o meu sentido da vida é meu filho. Eu digo, uma futura ou um futuro sofredor. Porque a qualquer momento esse filho pode ir. E eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas que perderam filhos. Que é uma dor complicada. Principalmente filhos em ter idade. Você perdeu um filho que já está com 30, com 35 anos, é mais fácil de você lidar com essa situação, porque você viu o seu filho andando aqui na terra. O comportamento dele te leva a crer que ele está melhor do que você, porque ele está voltando para casa. Mas uma pessoa, um espírito que desencarna em ter idade é mais difícil para os pais aceitarem. Com 5 anos, com 3 anos de idade, o câncer chega e leva a criatura para o mundo espiritual. E nós perguntamos, mas por que essa criatura nunca fez nada? Essa criatura nunca fez um erro? E na doutrina espírita nós entendemos de outra forma. Tem um livro que eu convido os irmãos que leiam, Entre a Terra e o Céu. Leia esse livro, que lá vai estar um tratado desse tema que nós estamos falando aqui. Como que muitas vezes a morte de alguém querido é um plano da espiritualidade superior para ajudar aquele espírito a crescer. Lá ele vai falar o caso de Júlio. Júlio havia suicidado e havia tentado suicídio.
E nós sabemos que quando nós suicidamos, nós vamos ter que um dia acertar com as leis divinas. Mas essas leis divinas estão dentro de nós. Não há um cobrador, não há uma lei punitiva, mas ela está dentro de nós. E o ato em si faz com que nós criemos em nós a consciência de culpa. Júlio teria que reabilitar, estabelecer. Júlio, então, reencarna, e numa das suas reencarnações, ele, andando pela praia, a madrasta distrai, vem a onda do mar e leva ele em eternidade. Ele vai para o mundo espiritual, agora, carregando ainda as marcas do suicídio passado, de ter bebido veneno. Júlio agora está no mundo espiritual, não vamos contar o caso todinho. Júlio está no mundo espiritual e agora os espíritos falam, nós vamos ter que trazer o Júlio de novo. Júlio volta de novo para a carne. E novamente, em eternidade, vem uma doença que ataca o seu pulmão. Ele morre sem ar. E os espíritos vão falando assim, Júlio agora conseguiu estabelecer, conseguiu reabilitar o corpo espiritual dele. As energias que o envolvia, causada pelo suicídio, se foram nessas duas existências, nessas duas mortes prematuras que ele teve. Júlio, então, agora tem uma outra existência, quase que seguida. Júlio volta. E os espíritos falam, agora sim, Júlio vai ficar no corpo. Agora Júlio não vai desencarnar em eternidade. Ele já conseguiu agora reparar as energias, o débito do suicídio. E Júlio volta para o corpo novamente, em dois pais que o receberam com muita alegria, mostrando-nos aí, meus irmãos, que nada é por acaso. Vejo pessoas falando, meu Deus, seu fulano morreu com a bala perdida. Não existe bala perdida. Se existisse bala perdida, Deus não seria Deus. A bala busca aquele que tem que desencarnar daquela forma e naquele momento. Mortes fulminantes que acontecem, um ataque de coração fulminante que acontece. É por acaso? Não é por acaso, gente. Esse espírito já, se não foi provocado, se é natural, o espírito já cumpriu com a sua passagem aqui na Terra. Ele agora vai estar no outro lado, feliz porque ele cumpriu com a tarefa dele. E logo, logo, ele volta em outro corpo, em outra existência. Olha que fantástico isso, gente. Olha que maravilhoso. A doutrina espírita vem matar a morte. Ela vem dizer que quando nós vamos ficando mais velhos, quando o corpo vai perdendo vitalidade, que nós morremos, nós temos que sair desse corpo. Imagina se a gente ficasse aqui no corpo por 500 anos. Olhar para Cabral com 500 anos, Cabral. Como é que é, Emmanuel, assim? Viver com a mesma mulher 500 anos, como é que seria isso, gente? O mesmo marido, 500 anos, olhar para aquilo, e você lá, como é que seria isso? O mesmo trabalho, 500 anos limpando casa. Quem é que aguentaria isso, gente? O que é que Deus faz? Nos tira do corpo e a gente vai para o mundo espiritual e ele mostra, tá aqui, ó, o corpo que você vai voltar. E a gente volta novinho de novo. Um corpo novo, vitalidade nova. Uma mulher com um corpo diferente, com um nome diferente, e vê o esquecimento do passado, a gente não lembra que ela é a mesma, ou que era o mesmo. O inimigo do passado volta como filho. Os obsessores do passado voltam como filho, aqueles filhos daquela reencarnação Satanás, aqueles complicadíssimos que a gente traz dentro de casa. Que maravilha, gente. Agora imagine se ninguém morresse, como é que seria um monte de asilo para todos os lados? Então a gente tem que sair da carne
para poder volver para a carne. Nós não perdemos a individualidade. Nós não perdemos a individualidade. A essência, porque um dia nós não vamos mais reencarnar, gente. Nós vamos começar evoluindo, e à medida que nós vamos evoluindo, o que vai acontecer, gente? O corpo também vai evoluindo. Essas funções que nós temos, por exemplo, a função do intestino digestiva, que a gente tem que ir no banheiro, que a gente tem que fazer isso. No futuro não vai ter mais isso, gente. Nós vamos o quê? O corpo vai acompanhando a evolução do espírito e as funções do corpo também vão mudando. Até chegar um ponto que o nosso corpo físico, ele será tão sutil que nós já não precisamos mais de voltar para a carne. Será uma renovação. Iremos estar renovando. Não vamos mais reencarnar. Quando chegarmos na condição de espírito puros, por exemplo, qual é a forma de um espírito puro? Não tem. Não tem a forma. Já não reencarna mais. Já não precisa mais de voltar para a Terra. Já não precisa mais de estar caminhando para lá e para cá. Porque nós já dominamos por completo a matéria. Então, desencarnar é evoluir. O Espiritismo veio matar a morte. As comunicações mediúnicas, quem participa de reunião mediúnica, ou quem já participou de reuniões de psicografia, ali vai identificar que a morte não existe. Toda semana nas nossas reuniões mediúnicas aparecem espíritos que foram ex-alcoólatras, ex-fumantes, ex-espíritas, ex-católicos, ex-protestantes. Aparecem nas reuniões mediúnicas para conversar com a gente. Chico Xavier. Quantos corações Chico Xavier consolou, gente? Pessoas que nunca tinham ouvido falar do Espiritismo. E quando perderam o filho, a dor foi tão grande que teve que quebrar o tabu, a discriminação em torno do Espiritismo, para ir às escondidas buscar o Chico, para ir às escondidas buscar aquela psicografia do filho que morreu, que causava dor dentro do coração daquela mãe, porque ela não entendia, ela achava que o filho tinha sumido no espaço. Não é dor maior do que essa, gente, de você achar que o seu ente querido sumiu no espaço, acabou no espaço, evaporou. E Chico, então, ressuscitava esses espíritos, trazia esses espíritos novamente através da psicografia. E quando entregava para aquelas mães, as mães sabiam, é o meu filho. Não há como negar que é o meu filho. Só ele escrevia isso. Chico trazia os detalhes. Mamãe, não faça isso, mamãe. Mamãe, pega as roupas que estão no armário, que você abraça, que você cheira, e distribua para os pobres, minha mãe. Porque o seu sofrimento me fere aqui do outro lado. O seu sofrimento não me deixa seguir em paz, minha mãe. E é assim que acontece, meus irmãos. Quando estamos do outro lado, sabendo que o outro está aqui sofrendo, não há como nós ficarmos tranquilos do outro lado. Que nós vamos chamar, que o Espiritismo chama de obsessão de encarnado para desencarnado. Que nós falamos que amor, vai fulano está sofrendo tanto por amor ao filho, já tem 2 anos que ela vai naquele cemitério. Eu conheço pessoas que já estão há 10 anos indo no cemitério por causa do filho. Uma pessoa me ligou semana retrasada e me tocou bastante o caso dessa pessoa.
marido desencarnou pelo suicídio. Ela vai no cemitério quase todos os dias brigar com ele. Por que que você fez isso, seu egoísta? Deixar sua família, deixar sua esposa, deixar todo mundo. Imagina o sofrimento desse espírito do outro lado ouvindo essa mulher. É um sofrimento muito grande para esse espírito, além do suicídio. E nós sabemos que muitos suicídios estão sendo acompanhados por entidades perversas que poderiam chamar quase que homicídio invisível. Meus irmãos, que doutrina fabulosa é essa, meus irmãos? Quantas pessoas que nos buscam no centro espírita para os diálogos fraternos, falando sobre a morte do ente querido. E nós temos uma frase que nós repetimos para todos eles. Imagine que você está numa prisão. Você e o seu filho, o seu esposo, sua esposa está na prisão. E de repente o juiz chega, fulano tem que sair, o seu filho tem que sair, você fica. Como que você ficaria feliz ou triste? Manuel, claro que eu ficaria feliz, porque meu filho vai estar liberto, vai estar livre. Pois é, a morte é assim. Seu filho está livre. E nós ainda estamos presos no corpo. Como que é complicado para nós, meus irmãos, mesmo para nós espíritas, aceitarmos isso. Como que é difícil, e nós temos que sofrer essa dor. Certa vez, estava vindo fazer palestra no centro espírita e recebi uma ligação. Que eu já estava esperando. A sua mãe desencarnou. E foi aquele misto de felicidade e tristeza. Felicidade porque ela estava sofrendo numa cama. Era católica, apostólica, romana, praticante. Rata de igreja. Saía para as novenas todos os dias. Saía para ajudar as pessoas que passavam fome nas favelas da cidade. Como é que eu posso estar triste por essa pessoa estar indo para o outro lado? E aí eu pensei, agora como é que eu vou fazer? Tem palestra. Eu fui, terminei a palestra, falei assim, não posso chorar agora. Eu tenho que assumir a postura de espírita. Terminei a palestra, falei assim, agora eu vou terminar. Fui dar passe, dei passe, ninguém estava sabendo, eu não falei com ninguém. Terminou a palestra, estava saindo, uma pessoa me parou, falou, não, eu preciso conversar com você. E aí me veio, não, pode sair agora, deixa eu chorar mais tarde. E eu fui conversar com a pessoa, era um assunto, mas era um assunto dela. E fui ouvindo aquela pessoa e pensando na minha mãe, pensando naquele momento de desabar, chorar e sentir. Recordar as lembranças da minha mãe. Que é normal. Terminei o diálogo, agora no carro eu vou desabar. Vou chorar. Entrei no carro, quando entrei no carro veio a ligação que não parava. Era o irmão que ligava, que eu tinha que consolar, não podia chorar, porque eu tinha que conversar com ele. Era o primo que ligava, era a esposa que ligou, a minha esposa. E ela chorava, e eu consolando a minha esposa. E fui para casa. Vai ter que ter uma hora que eu vou ter que chorar. Esperei o momento. Fui para o centro espírita no dia seguinte. Estava sozinho no centro. E chorei, e lembrei dos momentos felizes que eu vivi com a minha mãe. Da sandália que ela jogava, que ninguém conseguia. Ela jogava a sandália e não tinha como correr. Do pão que ela escondia dos irmãos mais velhos, porque eram 10 irmãos, os mais novos, se não fosse mais rápido, ficava sem pão. E ela escondia pra gente, que eram os mais novos. A disciplina de nos levar para a igreja
que a gente ia, eu não quero ir, e a gente ia para a igreja, e ela colocou a gente nos trabalhos para poder dar assistência às pessoas, para poder ver quem sofria mais do que nós. Fui lembrando de tudo isso, do amor, até que me veio uma lembrança que me tocou profundo. Ela nos ensinava a ler. E no futuro descobri que ela não sabia ler. Ela fingia que sabia de ler para sentar com a gente. E ficava ali. E nós pensávamos que ela sabia ler. Era analfabeta. E aquilo tocou meu coração e eu chorei. E todas as vezes que eu estou fazendo palestra, eu sinto a presença. Principalmente nesses assuntos que tocam o coração nosso, de mães, de pais, de filhos, toque em nós. E nós sentimos a presença dessa velha amiga, dessa velha companheira, dessa irmã que Deus colocou em nossas vidas, que nós chamamos mãe, que nós chamamos pais. São irmãos que Deus coloca em nossa vida. Os nossos filhos não são nossos, são filhos de Deus, que estão ali vivendo a experiência de filhos, para podermos aprender junto com eles e eles aprender junto conosco. E a qualquer momento Deus fala assim, agora ele vai ter que ir. Agora ela vai ter que ir. E nós temos que pegar e abrir as mãos e deixar ir. É como se às vezes nós ficamos num cabo de guerra. Nós e a morte, nós e a morte. Solte o cabo de guerra. E fica livre. A morte não existe. Só a vida existe. Nós não morremos. Nós mudamos de vibração. Saímos de um corpo mais denso para podermos viver a vida espiritual num corpo mais sutil. E agora o que acontece? Temos um advogado para nós do outro lado, que são os nossos familiares. Mães, pais, filhos que advogam por nós. Situações que vão acontecer conosco. Estamos caindo no precipício e eles vão correr atrás dos benfeitores espirituais. Ajuda, Manuel, que ele está caindo. Olha, lá vamos. Intensifica a ajuda. São os nossos advogados do outro lado. Mas também, eles podem estar em situações piores do que a nossa. Exigindo de nós oração. Exigindo de nós compaixão. Exigindo de nós esse trabalho constante de pensar que ele é um espírito que errou. Ele é um espírito inferior que tem o direito de errar. E nós o direito de aceitá-lo como ele é e envolvê-lo com as nossas orações, com o nosso amor. Quando a dor for muito forte, meus irmãos, da perda do ente querido, não esqueça da frase de Jesus. Vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim. Irmos a Jesus. Sentir o Cristo. Acalmar o coração. E entender que nós somos criaturas espirituais. Imperecíveis. Criadas para amar. Que Deus nos abençoe e nos envolva nesses momentos que nós estamos vivendo agora de tantas indecisões, de tantos conflitos, que nós possamos ser, meus irmãos, a paz. Que assim seja.